intitulei aqui a nossa aula de Desvendando os Critérios de Avaliação da Redação do Enem, que seriam as 5 competências. Todo mundo me pergunta sempre o que é que faz uma boa redação. Eu acho que essa é a dúvida que permeia a mente de todo jovem que se depara com aquelas 30 linhas em branco ali, né? E eu diria que uma boa redação, ela vai depender de uma estrutura textual bem composta e, ao mesmo tempo, de um bom repertório sociocultural. Esses dois pontos que eu estou elencando aqui, eles fazem parte também, né, dessas 5 competências que a gente vai tratar, mas eu diria que só aquilo que é principal, porque nas redações nota 1000 que a gente analisa, a gente vê que esses pontos em que os avaliadores dão o maior primor é a estrutura textual e é o repertório sociocultural. Então, uma boa redação, fica aí a dica, anotem, priorizem sempre a estrutura textual, que é a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é a modalidade, é o tipo textual em que é requerido no Enem, e o repertório sociocultural, que aí o meu amigo Alisson tem todo todo o aparato aí para falar disso para vocês. A gente vai falar mais à frente. Então, vamos lá. Por onde começa a redação do Enem? Eu queria te fazer essa pergunta, Alisson. Por onde você acha que uma redação do Enem começa? Por onde começar? Eu acho que a gente já começa já naquele textinho que o Enem passa pra gente, não? Já tirando alguma Exatamente. coisa daquilo ali. É a melhor forma de Exatamente. se posicionar para começar a nossa redação. Exatamente. Eu acho que o grande truque, né, de você usar aquele texto ali a teu favor é você pensar que a tua redação ela não começa no momento em que você escreve uma introdução, mas no momento em que você se depara com um texto motivador e você tira dali aquilo que você vai guiar a sua redação. Muitas pessoas me perguntam como então usar esse texto ao meu favor. A gente vê mais à frente que as competências, uma delas diz respeito à sustentação, à credibilidade do argumento. E a gente sabe, sempre, até hoje nunca houve um texto motivacional do Enem que não tivesse dados, por exemplo. Sim. Então não é plágio nenhum você ir lá catar os dados que estão ali. Muito pelo contrário, você está usando esses textos de apoio ao seu favor. Então, lá, o que fica escrito ali não se trata exatamente sobre o que deve ser desenvolvido, mas aquilo que pode ser. Tanto que a gente tem ali uma multiplicidade de textos com visões diferentes, com viés que são diferentes. Então, outra pergunta muito pertinente que as pessoas fazem. Título. Bota o título ou não bota o título? Bom, se você for um escritor que preza muito pelas 30 linhas, eu diria que você não colocasse. Primeiro porque o título é opcional, tá? E você colocar título conta como usar a linha. Então, se você já é uma pessoa que escreve muito, que você acha que não vai se conter, então deixa o título só na sua mente, porque muitas pessoas usam o título de fato como uma estratégia de convencimento, mas na correção ele não faz tanta diferença assim, porque não existe dentro da estrutura dos critérios de avaliação algo que de fato valide a presença do título. Então, por via das dúvidas, não coloque, porque o tempo que você está pensando no título, você poderia estar lá tirando palavras-chave do seu texto motivacional. E iria ter muito mais recurso. Então, leiam os textos motivadores e tirem dali as palavras-chave que vão te direcionar ao seu texto. Então, em que seria avaliado? Diga lá. Eu acho que, sobre o título, uma dica legal, quem gosta de usar, seria deixar para botar por último. Você faz Sim, toda a redação primeiro, faz aquele rascunho lá na página de rascunho mesmo, tenta fazer ela toda ali. Aí, se tiver um tempo relativamente bom, você cria um título. Se não, não precisa. Se quiser usar, deixa pro exatamente. final. E é interessante a gente pensar assim.
o texto do Enem, ele é um texto impessoal, ele é um texto objetivo. Então, tem muita gente que olha para o título com um olhar de, meu Deus, eu preciso inovar nisso aqui. Aí coloca um floreio assim poético, sabe? A flor de Uhum. bananeira do Jardim de Alagoinhas. Isso está comunicando o quê? Não está Né? comunicando nada. Então, é por isso que eu digo assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for, não, eu quero botar o título, bote, mas bote o título direito. Saiba Cuidado. usar também o título como uma estratégia argumentativa. Se eu estiver falando rápido, por favor, me interrompa, porque eu tenho essa mania de seguir o fio, tá? Tranquilo. Você vai falar aí, se Então, tiver. vamos lá então, gente. A primeira competência de avaliação do Enem, ela diz assim: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Antes de eu explicar isso aqui, eu queria, enquanto docente, professora, avaliadora, explicar para vocês o que significa competência. A competência é uma forma pela qual é estabelecido o desenvolvimento da criança, do jovem, do adolescente, do jovem, ao longo da educação Uhum. básica. Então, a gente tem alguns parâmetros, como a, a BNCC, os parâmetros nacionais de ensino, tudo isso para que nós, professores, juntamente com os alunos, possam desenvolver essas competências. Então, quando ele chega no Enem e pergunta para você demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ele espera que você demonstre para ele tudo aquilo que você aprendeu desde lá da educação infantil Sim. até o Enem. Ao menos deveria ser assim, né? Porque a gente Eu sabe sempre faço que escrever. Uhum. a realidade não é bem assim. Então, o Sim. que está aí dentro? Pontuação, ortografia, concordância e regência verbal e nominal, emprego de pronomes e estrutura sintática. Por que, Alisson, é importante a gente não usar assim um tipo, pô, véi, a gente. Uhum. Olha, o pecado maior, vou te falar. Às vezes, o pecado não mora exatamente dentro de você usar um registro informal na redação do Enem, mas de você usar a pessoalidade. Sim, eu Né? acho, não pode ter. Exatamente. Isso vai tirar É muito totalmente a complicado. credibilidade do texto. Tira. Totalmente. Então, tome muito cuidado, porque o uso da escrita formal, ela é necessária. Eu venho de uma linha que não se importa muito, assim, no dia a dia, a gente falar abobrinhas, Uhum. sintaticamente falando. Não me orgulho muito, mas não tive uma nota excelente em sintaxe. Passei pela graça, mas com toda certeza eu digo para você, Alisson, se for para escrever um texto, TCC, etc e tal, a gente vai ter que usar a escrita formal. Então a gente lá na universidade, né, a gente discute muito preconceito linguístico. Mas a gente precisa pensar Sim. que quando a gente chegar dentro da sala de aula, a gente tem que preparar nossos alunos também para a escrita formal, para a redação do Enem, porque é isso que eles cobram. Então, por que é importante a escrita formal? Porque você evita a ambiguidade. Sim. Você evita deixar o teu texto com ideias que pareçam ser discordantes, que sejam às vezes contrapontos, ou ir até inapropriadas. Então, pense no teu texto, a estrutura do teu Uhum. texto, que a escrita ela precisa ser totalmente acessível, como o Luiz aí Sim. acabou de colocar. Ela precisa ser A ideia. acessível, direta e uma coisa muito importante, ela precisa ser impessoal. Então, o uso da vírgula, muitas pessoas se preocupam muito com isso. Não, porque a vírgula, ela às vezes é uma respiração breve no texto. A vírgula também pode ser usada para enumerar, dar exemplos, por exemplo. Uhum. Então, a gente não pode também, às vezes, olhar para todos os aparatos que a nossa língua nos propõe como caixinhas separadas e datadas. Então, observem bem a primeira competência e voltem lá para aquela aula bem chata de transitividade verbal
nominal, concordância, pontuação. Vão lá sofrer um pouquinho, porque vai valer a pena. Lembrem que é a vaga do Enem de vocês que está em questão. A segunda competência, ela diz respeito, vou falar mais rápido, ela diz respeito a compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das diversas áreas de conhecimento dentro dos limites estruturais do texto. Então, aqui é a sacada, na minha grande opinião, que é tudo aquilo que está dentro do repertório sociocultural. Então, é aquilo que você aprendeu a sua vida inteira. O Enem, quando eu digo o Enem, né, eu estou falando o exame em si, como se atribuindo certa personalidade a um ser inanimado, ele está interessado em saber o que você aprendeu ao longo da sua vida como um todo, não só enquanto escola. Então, observem bem cada uma das situações que vocês vão usar para a organização de ideias e dicas assim simples, diretas e básicas. Leiam constantemente e pesquisem por autores interessantes. Sejam observadores das situações que são à sua volta, até mesmo porque se for um tema que você precisa apresentar contrapontos, você precisa saber o que é que as outras pessoas estão pensando, o que são os contrapontos da tua própria ideia. Então, uma dica ótima é, vão lá no YouTube e botem aqueles vídeos de debate, de tipo assim, mude minha ideia, mude meu pensamento. Eu amo esses vídeos, gente. Meu noivo vive irritado comigo porque às vezes eu passo horas assistindo aquele negócio. Mas é porque eu gosto de saber o que as pessoas pensam de diferente e isso é um repertório incrível para uma escrita de um texto. A mesma coisa, gente, assistam documentários, filmes e séries. Escutem músicas. Tá aqui comentando, Luísa, eu trouxe para ela, Luísa é minha aluna, que eu morro de orgulho por ela. Ficou lá para casa dos 800 na redação dela. E eu trouxe para ela a música de Belchior, Como os Nossos Pais, para tratar o contexto histórico, a relação da literatura com ser essa expressão da humanidade acerca das suas próprias angústias. Então, uma música pode falar muito de um contexto, de uma alusão histórica. Por que não colocar Belchior? Pensem, sim. É uma possibilidade. Até mesmo o youtuber pode ser usado no vídeo. Exatamente. Olha, tanta coisa. Sim, tanta coisa pode ser usada. A terceira, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui ele quer saber assim, o que você sabe argumentar, como você argumenta e, mais do que tudo, usar o argumento para convencimento. A gente não pode esquecer que argumento, ele vem sim de uma controvérsia, de uma disputa, de uma discussão. Argumento não é nada que não envolva essa, essa sedução, sabe? A argumentação, para mim, está dentro desse campo aí, da sedução. Então, você tem que usar. Com certeza, você tem que ser convincente. O que eu mais gosto, e o que eu diria que é, assim, peça-chave para a redação do Enem, é o argumento de autoridade. É o argumento em que você leva as pessoas que estão ali, no caso, o seu corretor, a ser convencido pela relevância da pessoa que você está trazendo. Como o Danilo bem botou aí, sedução, persuasão, exatamente. Você leva esse teu corretor a ser convencido pela credibilidade da pessoa que você está citando. Então, por exemplo, Kabeleng Munanga é um antropólogo extremamente conceituado naquilo que tange ao racismo. Então, se você está tratando, não sei, da presença de personagens negros dentro dos livros didáticos, você pode usar a experiência de Kabeleng Munanga para ilustrar e trazer um argumento de autoridade para dentro do seu texto. Então, fica aí a dica de vocês pesquisarem os tipos de argumentação que a gente tem, porque são estratégias muito importantes. E são infinitas as possibilidades, né? Pode ter leituras de livros, tem a Djamila Ribeiro, que fala muito também sobre essa questão racial, que é uma ótima escritora, não sei se você conhece.
Conheço centenas de possibilidades. muitas, muitas mesmo. A gente sabe que, assim, não falta gente boa falando Sim, de assuntos variados. Então, uma dica extra, Enem, a dica para a vida é: a gente está em quarentena, a gente não tem muito o que fazer, a gente sabe que nem todo mundo tem as mesmas condições, mas o que a gente propõe aqui é que, dentro daquilo que vocês podem, pesquisem sim. autores que tangem os temas. E, gente, leiam jornais. Jornais são interessantíssimos. Não só para trazer a atualidade, como também trazer aquilo que está acontecendo a nível comunitário e ao nível mundial. Então é mais do que importante. Quarta e última competência. Oh, penúltima. Hum. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Gente, aqui é onde vocês vão trazer também aqueles elementos de coesão do texto. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo que a coesão ela é a parte que dá a harmonia de uma orquestra. Vocês já ouviram uma orquestra tocar? Que são vários elementos, uns mais graves, outros mais agudos, outros que são ali no meio, mas que quando se junta há uma harmonia. É isso que esses elementos coesivos fazem. Eles podem ser de credibilidade, de inclusão, de oposição, adição, gradação, esclarecimento, exemplificação ou contradição. Aquele de sempre, né? Todavia, porém, entretanto, a gente já tá craque nessas coisas. Mas também tem os advérbios, os pronomes, os sinônimos. Então, as classes de palavras são também ótimos recursos para vocês conhecerem e aplicarem dentro dessa quarta competência. Porque é daí, quando você não tem a ligação de um parágrafo com outro parágrafo, que você acaba deixando a coisa escapar. Quinta e última, tô sendo rápida, tá vendo? Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Eu sei que a Alisson tem uma pergunta, né, Alisson? Faça sua pergunta aí que eu vou Tem uma pergunta vou aqui usar para responder. do internauta aqui, ó. Vou colocar aqui a pergunta dela. Ela Internauta é pediu ótimo, gente. dicas para a intervenção. A pergunta dela tá aqui, ó. Então, Já tá aqui, já. você agora... Qual é o nome mesmo da pessoa que você tinha falado? É Juliana de Almeida. Ela Pronto. perguntou. Ju, me permita te chamar assim. Anote as palavras que eu vou dizer e você vai guardar elas dentro do seu coração e nunca mais vai tirar. Preste atenção. Ação, agente, efeito e modo. Isso aí. Ação, Aí no... agente, efeito e modo. Para vocês compreenderem bem o que é que se espera de uma proposta de intervenção. Mais do que importante, gente, menos é mais. Para isso não parecer contraditório, eu vou explicar um pouco para vocês. Menos é mais, mas dentro do menos você tem que ser bem detalhado. Como? Você pode escolher, normalmente a regra básica lá do cursinho diz que você tem que ter 2 propostas com 2 agentes, mas aqui o cursinho tá por fora. Eu uso o material do cursinho, mas eu vou para a realidade. Usem o detalhamento a favor de vocês. Escolham um e sejam estritamente cirúrgicos. Essa é a palavra. A minha proposta de intervenção ela precisa ser cirúrgica. Então, ação. Na sua ação, você vai dizer o quê? No seu agente, você vai dizer quem. No seu efeito, você vai dizer para quê. E no modo, você vai dizer como. Vou trazer um exemplo. Olha só. O Ministério... Essa aqui é o tema sobre caminhos para combater a intolerância religiosa. Foi de 2016. Aqui eu fiz para poder entrar na faculdade. Aí colocaram lá. Como uma possibilidade. O Ministério da Educação, em parceria com os governos estaduais e municipais, deve apresentar diferentes religiões
para estimular o respeito às diferentes vertentes religiosas por meio de aulas de sociologia, filosofia e religião, a fim de desenvolver um pensamento crítico do aluno. Então, observem que dentro de pouquíssimas linhas, você consegue dizer, nomear o seu agente, especificar suas ações, apresentar as finalidades, apontar os meios e assinalar os detalhamentos. É mais do que importante que, de novo, as palavras ação, agente, efeito e modo estejam, de fato, explícitas no texto de vocês. Tá certo? Então, é isso que eu preparei. Fui até rápida, né? Teve uma perguntinha aqui sobre conclusão também. Vou te mostrar aqui, ó. Que é da Duda Carmo. Não sei se você conhece. Duda? Duda Carmo. Essa perguntinha aí, ó. Alguma dica para não deixar a conclusão tão clichê? Ela quer saber como não deixar clichê. Então, olha, no final. eu fico assim, empolgada quando eu vejo essas coisas, porque, novamente, né, os cursinhos dizem que a gente tem que ser inovador, né? Dizem que a gente tem que fazer uma coisa extremamente assim, tirar o coelho da cartola. Mas eu vou ser muito realista, gente. É importante, sim, que você traga uma proposta inovadora, até porque isso está dentro da própria ideia da proposta de intervenção. Só que, muitas vezes, se você fizer o clichê detalhado da forma como eu falei, você vai ser extremamente eficiente. Sim. Então, observe o que você... Primeiro, faça essa pergunta de volta para você. O que é clichê para mim? Clichê para mim é fazer lá a intervenção com 2 agentes? Ah, não. Eu acho que clichê, não sei, é fazer aquela frase de efeito no final, dizendo, para que o mundo viva melhor e se estabeleça a paz mundial. Aí, de fato, você joga isso fora. Mas, observe primeiro o que você considera clichê e, em segundo, observe bem qual é a forma de você... Ah, isso, a Luísa falou, conscientização. Eu estava procurando essa palavra na cabeça. A fim de aumentar a conscientização a fim do problema. É clichê? É clichê. Só que há problemas que são muito pouco discutidos e que precisam de conscientização. Então, vocês procurem adaptar a ideia da intervenção ao detalhamento. Para não ser clichê, haja com a realidade. Inove dentro do campo do real. Deixa o simulacro para lá e deixa a realidade aqui. É a realidade que tem que estar no teu papel. Isso aí. Muito bom. Acho que tem umas perguntas aqui que o pessoal fez durante a live que a gente anotou aqui. Joab, acho que é Joab, acho que você conhece. Você falou até Joab, meu amigão. Isso. Perguntou quais autores básicos você recomenda para um estudante que vai fazer o Enem. Cara, eu diria para você, como um bom baiano, leitor de literatura baiana, que Jorge Amado é indispensável, né? Sim. Jorge Amado, Guimarães Rosa. Agora, assim, vou ser muitíssimo honesta com vocês. Para o tempo que a gente tem para trabalhar para o Enem, você deveria ser, no mínimo, um craque para conseguir ler tudo. No mínimo, você deveria ser o Joab, tá, Alisson? Porque a Alisson... Porque Joab, Alisson, ele lê, tipo assim, um livro em um dia. Eu não sei, eu acho que ele não deve ter a louça para lavar na casa dele, entendeu? Que ele lê, assim, um livro num dia. Eu acho que vale a pena propor isso que a gente está fazendo aqui na nossa live, de você ter contato com alguém que é especialista em história e essa pessoa aqui em cima lhe dá os contextos históricos para você trabalhar. Porque, assim, tem a parte de linguagens que lá entra literatura. Então, não tem como. Tem Vidas Secas, Capitu, meu Deus, Quincas Borba. Você vai olhar, no geral, é o mais do mesmo. É o cânon que tá lá rodando o tempo todo. Até porque a gente sabe que
no presente momento, não tem muita inovação, muito naquilo que a gente chama de canon dentro do Enem. Então, eu honestamente sugeriria que dá uma olhada nesses livros, nesses textos que eu citei, mas também, principalmente, as características acerca das escolas literárias. Porque para quem tem pouco tempo, que não tem tempo de ler, olhar as escolas literárias vai ser um bom caminho rápido para você pegar aí as dicas. É isso aí. A literatura brasileira é muito rica e é muito importante, né? Que Muito. você, só por mostrar que conhece a literatura brasileira já é, eu acredito que é uma pontuação mais pelo menos nos olhares da pessoa que está te corrigindo ali, na qual você já vai estar ganhando a pessoa que vai corrigir sua prova. Tem mais uma Exatamente. pergunta aqui de Thales Souza G. Como Thales, começar a fazer um, como começar a fazer um bom desenvolvimento pela introdução do texto do Enem? Como fazer uma boa introdução? Thalita, falei. não ficou claro se é uma boa introdução ou se é um bom desenvolvimento. Tá um pouquinho dos dois, né? Então vamos lá. Olha só, gente. Honestamente, há clichês, sim, em relação à introdução. Por exemplo, quem nunca começou uma redação com na atualidade, na contemporaneidade, no contexto atual, todo mundo começa assim. Olha, honestamente, eu sei que um dia eu vou ser uma corretora do Enem. E eu sei que quando eu chegar diante dessa redação, a primeira coisa que eu vou ler. Na atualidade, eu vou. Vamos. Sabe? Porque normalmente, quem começa assim, muitas vezes, tá perdendo o fio da meada. Então, Sim. esquece lá o na atualidade. Vão direto ao Mas ponto. Eu tenho até aqui um bom exemplo, ó. Um exemplo, na verdade, de uma introdução ruim. Mas aqui eu não tô falando lá da primeira frase, não. Tô falando do tópico frasal, que é aquela parte da tua introdução que vai dar diretamente a ideia central do que você quer dizer. Olha esse exemplo ruim. Chocolate faz bem à humanidade, pois traz uma sensação de bem-estar. Porém, apesar de trazer benefícios, o seu consumo em excesso pode trazer prejuízos, como o ganho de peso e a diabetes. Então, observa. Numa introdução, você já fala os benefícios e os malefícios, você fala dos excessos e você está transformando a tua introdução num desenvolvimento. Observe, então, que há a importância de você usar dentro da tua introdução algo que seja extremamente direto e objetivo. Então, a gente pode transformar, estou aqui achando, a gente pode transformar essa introdução ruim em algo extremamente conciso e direto. Por exemplo, chocolate traz bem à humanidade. Porém, apesar de trazer benefícios, o seu consumo em excesso pode trazer prejuízos. Não explicitei os prejuízos. Não explicitei os benefícios, porque não é caráter da introdução trazer detalhamento. Isso é Eu coisa para o concordo plenamente. desenvolvimento. E uma dica rapidíssima para o seu desenvolvimento, gente. Pelo amor de Deus. O desenvolvimento, eu até anotei aqui um exemplo interessante, que a pessoa começou o desenvolvimento. Aqui. Começou o desenvolvimento assim. Por causa disso, no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Por causa disso. Por causa de quê? Peraí, você está no teu desenvolvimento. Claro que a gente, de novo, retornando ao que a gente falou no início, tem que haver, sim, uma coesão. Isso é nítido. Mas partindo do ponto que nós estamos no primeiro parágrafo de desenvolvimento, a gente não pode começar pressupondo que diretamente vai haver algo que faça sentido. Olha só esse exemplo, ó. A introdução lá é a mesma que eu li. Chocolate faz bem à humanidade, porém, apesar de trazer benefícios, seu consumo em excesso pode trazer prejuízos. Tá lá a introdução. Aí chega a pessoa na primeira linha do desenvolvimento. Considerando isso, é importante estar atento às quantidades consumidas de chocolate. A dose diária recomendada é alvo de discussões entre nutricionistas, dado que os benefícios do cacau são contrabalanceados com os malefícios do açúcar. Vocês vão estar se referindo ao teu tópico frasal, que muitas vezes está lá no meio da introdução, e mete aí no meio considerando isso. Então, observem bem que
usar os elementos coesivos ao Léo, jogando assim, não vai deixar exatamente a ideia de liga, a ideia de harmonia que os elementos são usados. São feitos para ser usados. Isso aí. Apareceu mais duas perguntas, o pessoal começou a perguntar agora. Eu acho que a gente também Então, podia ir nas suas alusões e voltar no final para fazer as perguntas, porque eu pode estou ser. super curiosa o que você vai trazer. Pode ser. Então, a gente tinha conversado sobre falar não sobre temas específicos, não foi? Do Enem, mas sim sobre. Qual foi a palavra que você usou? Foi sobre Eixos. temáticas, eixos. Eixos temáticos, não foi? Então, Isso. se fôssemos fazer um Enem que trabalhasse com a questão da empregabilidade, né? Digamos que o Enem traga um tema sobre trabalho. Então, como fôssemos falar sobre trabalho, poderíamos abordar a Revolução Industrial, que foi uma revolução tanto na forma de trabalho quanto na forma de produção, que além de ter colocado os homens para trabalhar, também acabou colocando as mulheres para trabalhar e as crianças. E aí, já nessa mesma perspectiva, falaremos de condição de trabalho, de exploração de trabalho infantil, de exploração Sim. do trabalho da mulher, que acabou recebendo menos que os homens por serem mulheres e os patrões considerarem que elas mereciam receber menos, porque eles consideravam que não faziam trabalho da mesma forma. E, além da Revolução Industrial, poderíamos usar também até o pós-ditadura militar, que ocorreram muitos movimentos Sim. sindicais, os sindicatos fizeram muitos movimentos importantes na luta por esses direitos de trabalhistas, por melhores condições, melhores salários, direito à aposentadoria, o trabalho da mulher em si. Então, é um mar de coisas. Mas o principal também é que você deve ler, porque também você não vai achar tudo só em uma live ou em um vídeo. Você tem que vai acabar tendo que ler, pesquisar arquivos PDF, Sim. documentos, alguma coisa para estar introduzindo nisso. Um outro eixo também que seria massa, que tem possibilidade de cair no Enem, é o eixo familiar. Porque, querendo ou não, o governo atual usou muito, pelo menos na campanha, essa coisa da família, né? Da família brasileira. E se possivelmente caísse uma temática que envolvesse a família, uma construção familiar, poderíamos trazer perspectivas de como era considerada a família no século passado e como é vista a família no século Sim. atual, que é a construção paterna, né? Do pai, a mãe e os filhos. E hoje nós podemos ver uma nova perspectiva de família, com dois pais e um filho, Sim. só dois pais, só pai e mãe, sem filhos. Só a É mãe. outro mal de possibilidade. Só a mãe com o filho, às vezes só a avó e o filho. Às vezes a família até só o casal e o cachorro, um gato. Pode ser considerado uma família, Sei. também, dependendo da perspectiva. E trazer o fato do que o STF já libera desde 2011 o casamento homoafetivo, que é uma conquista grande e que também pode ser usada. Em 2011, o STF liberou, em 2013, ocorreu a lei mesmo para obrigar os cartórios a fazer o casamento, que foi em 2013. Então, é bom focar nisso. E uma dica sobre a alusão histórica é que se você não sabe exatamente a data, não coloque, porque se você botar uma data errada, um É. ano errado, um mês errado, vai dizer que você está Nossa. mentindo, está inventando, está tirando do bolso e jogando ali. Então, Pega, não pega coloque. Se muito você mal. pega mal. Se você souber do fato, mas não souber da data, tente colocar o fato sem dizer a data. É melhor do que você colocar uma data errada. Ou então fuja e tente pensar em outro. Mas é como a gente falou, né? Ficar lendo, ficar procurando. Qual foi a outra temática que a gente pensou que é uma possibilidade de cair no Enem, Segurança Vitória? pública, também outro mote, né, Segurança. do governo atual. Isso. Que é uma coisa que o governo atual trabalha muito, né? O porte de armas, que é uma coisa problemática e que Sim. são dois polos, né? Tem gente que concorda, tem gente que não que discorda. E poderíamos aí estar trazendo dados dos próprios Estados Unidos, né? Que é pioneiro em porte de arma, liberação do porte de arma. Podemos pensar Sim. em quantas pessoas morrem por causa de porte de arma em casa, no próprio fato do bullying afetar psicologicamente as pessoas e futuramente essa pessoa cometer atentados, como aconteceu muito nos Estados Unidos, e que é uma coisa importante para a gente estar trazendo também para essa Sim. perspectiva. O próprio atentado que aconteceu aqui no Brasil, eu não me E lembro o nome da realego. cidade, eu não lembro o nome da cidade, qual foi, mas que matou muita gente, que abalou o país inteiro. Dá para se trazer numa redação.
Mesmo que a questão seja sobre algo anterior, dá para colocar, mesmo que aconteceu esse ano ou no ano passado. E dá até para Sim, fazer esse jogo de misturar uma coisa antiga com algo atual, como se fôssemos falar de gênero, sobre a perspectiva da homossexualidade na Roma antiga e a perspectiva atual. Dá para fazer esse jogo de palavras que vai enriquecer muito. sim, a O galera último tá Enem que eu colocando fiz, aí. Suzano, Suzano, Realengo também isso teve, né? é de Suzano que eu estava tentando lembrar. Teve o último Enem que eu fiz, foi sobre a comunicação. Eu não lembro exatamente o nome do tema, mas foi um que era sobre a manipulação da comunicação. Não sei se vocês lembram, se você lembra, Vitória. Foi o último Enem que eu fiz. Eu fiz só Sim, porque eu queria que eu já estava na UNEB. Eu lembro que a alusão histórica que eu fiz foi uma coisa bem louca, não sei como é que eu lembrei. A alusão histórica que eu fiz para poder comparar a manipulação da informação que chegava para as pessoas foi no Mar Mediterrâneo, que aqui Roma passava os seus navios para lá para o continente africano para mandar informações sobre o seu reino para os reis que estavam cuidando do território lá. Só que só chegava o que o rei queria que chegasse. Não chegava exatamente a informação. Eu usei sim, isso para fazer uma alusão com a manipulação do conhecimento atual. Que às vezes interessante. o que é passado para a gente é o que o governo quer que seja passado, é o que a própria mídia quer que seja passado, o que querem que a gente escute. Sim, Eu usei essa alusão da atualidade com o mar Mediterrâneo na Grécia muito Antiga. bom. Ó, É super válido. você me fez lembrar uma coisa, Alisson. Com É, essa minha mesma aluna, Luísa, a gente usou o desenho favorito dela, por exemplo. Foi algo que eu usei muito. Se eu não me engano, eu acho que foi inclusive até. A gente já estava trabalhando antes sobre a questão da cultura. Já estava havendo no país uma grande discussão na época sobre a Lei Rouanet. E aí eles colocaram que eu sugeri a ela, né? A gente conversou um pouco sobre a Ancine. Aí eu falei para ela, Luísa, a Ancine tem a ver com um desenho que você gosta, o Irmão do Jorel, por exemplo. Aí quando você chega lá no seu Enem, que acesso ao cinema. O Irmão de Jorel não nasceu para ficar no cinema, a gente concorda. Mas, sim. querendo ou não, se a gente fizesse link do mapa mental de, pô, Irmão do Jorel tem a ver com a Ancine tem a ver com a produção de cinema, produção de cultura no nosso país. Então, observem, gente, o que a gente tem à nossa volta. Eu vi até que alguém fez uma pergunta aí embaixo sobre o uso de documentários, de filmes. É muito importante, gente. Olha, as séries que a gente tem hoje estão ao nosso dispor. A Netflix, a gente sabe que não é algo tão acessível assim a todo mundo, mas tem muitas plataformas que são mais em conta. A Amazon Prime está Ah, R$ 10, para quem não sabe, por sim. exemplo. Tem 3 meses, É... né? Oi? Tá tendo 3 meses grátis, ó. Oportunidade aí. 3 meses grátis, gente. A quarentena tá aí dando presente para todo mundo de graça, né? Mas, e uma outra coisa importante, que aí a minha advogada gata botou aí, é acerca do uso das leis, né? Isso é um recurso que eu tenho Sim, muito de usar esses documentos, que são documentos históricos, né? Que são documentos importantes que atestam a história do nosso país e são produto da nossa democracia. Não vou usar aqui a fala do ministro que falou ontem lá no Roda Viva que a democracia é produto da cultura, não, não, não. Não vamos entrar nessa parte. Mas as leis são feitas para o povo. Todo o poder emana do povo. Essa é uma é isso frase, mesmo. assim, pequena, mas que você consegue lembrar. E aí chega a um tema lá da tua redação que você... eu não consigo lembrar de nenhuma alusão. Gente, a Constituição é uma alusão. Sim, O ECA é uma alusão. Deixa eu ver, Declaração de Direitos Humanos é uma alusão. Ai, Vi, mas são documentos tão chatos de se ler. Gente, eu sei que é chato. Mas é importante que nesse momento que a gente está caminhando para o terceiro ano, ou que a gente está no terceiro ano, né? Ou caminhando para o terceiro ano, que a gente se dedique também a esses documentos, porque eles são muito importantes para a gente usar na nossa redação também como alusão histórica. isso aí. Tá cheio de perguntas agora, velho. Eu tava vendo aqui Estamos bombando, o estamos pessoal bombando. mandando várias perguntas. É bom ver o pessoal interagindo assim. Deixa eu ver aqui, acho que minha namorada tá copiando aqui as perguntas. Deixa eu ver. Vamos responder algumas de novo.
Vai lá. Vi, essa aqui é da Vitória Santarini. Vitória. Acabei de ver o nome dela aí. Vi, você acredita ser oportuno utilizar filmes e séries no desenvolvimento argumentativo? A gente acabou de falar sobre isso, né? Foi Que é, exatamente o que eu sim, falei, gente. importante, né? Bota aí as séries que vocês assistem. Gente, documentários, tem tanto documentário interessante. Essa quarentena, meu noivo me fez ver documentários sobre o fundo do mar, gente. Pelo amor de Deus. Procurando Nemo. Mete o do Procurando Nemo aí, um documentário Sim, besta desse. Serve também para você usar. Por que não? com certeza. O Danilo perguntou se os temas antigos, Danilo Vinícius, se os temas antigos podem se repetir. Eu acho muito difícil, eu nunca vi tema É. antigo se repetindo. Nunca vi. Normalmente são coisas assim, bem. é, que se descolam. Eles na verdade têm esse cuidado, né? Inclusive, isso é muito importante de se usar. Embora a gente tenha uma pessoa racista à frente do nosso atual Ministério da Educação, o nosso exame nacional ele é preparado pelo INEP. Então, Sim, de certa forma, me dá uma calma assim no coração por essa parte, de que de alguma maneira vai ter uma outra. Pode ser que haja um direcionamento um pouco mais sério. Observem sim. que os anos não se repetiram os temas e que foram coisas mais desconexas. Por exemplo, a gente teve a da lei seca. Não sei se você lembra, esse foi o meu Eu primeiro lembro. Enem. Lei seca. E aí depois a gente tem também intolerância religiosa, publicidade infantil no Brasil. Sim, Teve agora cinema. Então, assim, não são temas que não são conectados. conectados. Bem diferente um Então, do outro. observem, foi como eu falei, ano passado a gente teve a discussão da Lei Rouanet. E a Lei Rouanet, o que foi que rondou a Lei Rouanet na época? Porque a Lei Rouanet financiou o Bruno Surfistinha. Então, querendo ou não, tinha a ver com o cinema. Observem, gente, o que é tema da atualidade. Entretanto, sejam cuidadosos. Eu, particularmente, acho muito difícil que eles coloquem, por exemplo, o tema desse ano ser algo relacionado ao coronavírus. Sim, Diretamente, também muito difícil. diretamente. Entendeu? São aleatórios, mas eles estão contidos, Danilo, dentro do próprio ano em que o Enem está acontecendo. Sempre atual, mas não tanto, né? Sempre Nunca é atual, mas óbvio não que está tanto. sendo ali. Essa foi uma definição assim perfeita, gente. Anotem. Sempre atual, mas nem tanto. Não se empolguem tanto. Meio que assim. É, acho que foi Danilo de novo que perguntou aqui. Não, foi a Ana Oliveira. Perguntou se quando não souber a data, se pode colocar só o nome do fato, no caso filme, série ou música. Eu acredito que pode sim, né? Como eu falei Sim. antes. Você pode, se você tem firmeza daquilo que você vai estar comentando, você pode usar o fato, o nome da música, o nome do cantor, que falou aquela frase na canção tal, você pode usar. Não é? O que você Sim, acha disso? sim. Eu acho que é interessante, assim. Tem, dentro da tradição cristã, que é a que eu faço parte, aí tem uma coisa que a gente diz assim: eu prefiro pecar pela falta do que pelo excesso. Então, há muitas vezes, quando a gente age com excesso, a gente inventa informações. Então, não inventem informações a fim de tentar Não engambelar. pode Eu inventar. lembro, não sei se você ouviu falar, Alisson, teve um Enem que o cara começou a redação e de lá botou a receita de um bolo, a receita de um Eu miojo. lembro, receita de miojo. Isso me deu uma raiva, que você não tem noção. Porque, afinal de contas, eu estava lá me esforçando. E o cara ganhou uma nota até, assim, não foi E zerado. tirou uma boa nota. E é interessante pensar que, tipo assim, gente, não contem com a galinha no rabicó, o ovo no rabicó da galinha, entendeu? É como se fosse uma Porque eu vou sorte aqui dar uma tremenda. mentira, né? E vou contar com que o meu corretor não confira. É muito arriscado, na minha opinião. Muito arriscado mesmo. Porque realmente depende muito do corretor, né? Que são pessoas mesmas que estão corrigindo a prova, que estão Gente, corrigindo a são redação. profissionais, são Mas são docentes. profissionais. Você tem que ser graduado. Se eu não me engano, há outros requisitos para você ser corretor, além da graduação em letras. Então, assim, é algo realmente muito sério. Não tente enganar o corretor. Esse Danilo tá perguntando um bocado. Danilo perguntou Isso aí, aqui Danilo, participa. se a ditadura militar. Ele botou aqui: se fosse falar de ditadura e não souber a data, poderia falar assim: a ditadura militar brasileira
ocorreu em meados de 1964. Acho que foi mais uma colocação que ele fez, não uma pergunta. Mas tá certo, a perspectiva tá certa. Apesar de que 1964 seria o ano que começou, seria depois disso. Mas tá certo também a forma de falar. Se você não sabe exatamente quando ocorreu, mas vai falar sobre Sim, algum detalhe, alguma situação, pode falar sim. assim, sim. Como eu falei, né, de ser cirúrgico, tomem cuidado com os Uhum. termos. Quando você bota meados, dá uma ideia de que é tanto para cima quanto para baixo. Se Ponto você para tem baixo. certeza que é para cima, você pode colocar a partir de, Após, a partir. após, exatamente. Isso aí. Vamos ver, tem mais alguma pergunta, pessoal? Como é o nome? Tinha alguém que fez uma pergunta aqui em cima, uma pergunta até grande. Eu fiquei morta de curiosidade, mas eu tava falando, não consegui Acho que não ver. deu tempo. Não deu tempo de pegar a pergunta. Tu lembra Foi o nome uma de quem foi? aqui. Como o corona deve acabar lá para junho e julho, o Enem vai ocorrer em novembro. Mas sobre o Enem ocorrer em É, novembro, o Danilo falou aqui, tem o Enem de outubro que é o digital. Lembrando sim, que o Enem digital e o impresso vai ser uma escolha. Na hora de se inscrever, você vai ter que escolher um dos dois. Ou faz o digital ou faz o impresso. E outro sim, detalhe importante é que o digital não vai ser feito na sua casa, pelo seu celular, no seu computador, não. Vai ter um sim. lugar específico, tipo um IF, algum lugar eles vão te mandar para fazer no computador desse lugar. Gente, uma informação importante. Isso aqui ainda está rondando por meio ali do campo da docência, né? Isso está chegando para a gente que é professor. Eu não sei ainda se vocês já tiveram acesso a isso. A partir do próximo ano, isso já foi aprovado. A gente ainda não sabe como vai acontecer, mas isso é um fato que no próximo ano a gente Uhum. vai ter o Enem seriado. O que é o Enem seriado? Vai. Nada mais é do que seria a média dos teus 3 anos letivos. Eles vão chegar lá, vão tirar uma média, como se faz no Enem, de 0 a 1.000, segundos. todas as suas matérias. Eles vão tirar a média do primeiro ano, vão tirar a média do segundo e vão tirar a média do terceiro. A partir disso, então, retomando lá, o Enem seriado, gente, ele vai ser então a média das tuas notas do teu ano letivo, dos teus anos letivos, né? Os 3 anos do ensino médio, tá? Então, eles vão. A gente ainda. Por isso que eu digo para vocês assim, que a gente não tem a informação completa, porque ainda falta eles darem a entender se vai ser a partir de 2021, junta as notas dos alunos, e aí daqui a 3 anos é que de fato se entra na universidade com essas notas, ou se a partir de 2021 os alunos vão poder se inscrever no SISU e no ProUni, etc., com essa nota da média do Enem seriado. Então, em nome de Jesus, gente, eu vou falar por mim. Alisson, você tem cara de que foi um aluno bem esforçado no seu ensino médio. Mas a parte aqui agora de abrir o coração. É, Eu fui uma péssima aluna eita. no ensino médio. Não me orgulho disso, gente. Língua portuguesa, se vocês pegarem meu histórico, em língua portuguesa do primeiro ano eu só tirava 5, que era a média lá. No governo do estado do Rio a média é 5. Olha que beleza. Eu só tirava 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Olha, imagina a vergonha agora. Hoje eu, professora, que tá falando isso. Eu evoluí, viu? Uhum. E aí, assim, quando eu fui fazer o Enem, eu tive que tirar, assim, o couro para poder conseguir ter uma nota minimamente dentro da expectativa. Então, observem bem o que vocês vão fazer. Se dediquem de verdade às notas. Independente de haverem seriado ou não, mas agora, mais do que nunca, por causa dessa possibilidade, se dediquem nas notas, porque vai ser uma boa porta de entrada para vocês. Isso aí. Para quem tem condição de estar estudando, aproveita também esse Enem. Aproveita essa pandemia. Não pensa como você está preso, nem como férias. Não, pensa que é uma oportunidade de você estudar e se Sim, esforçar para conseguir tirar uma boa nota esse ano. É uma oportunidade. exatamente. O Danilo está tentando ser reconhecido por você. Ele falou que Já lhe reconheci, Danilo. Abri aqui sua foto. não para ele. E é isso, né? Acho que a gente pode concluir. Tem mais alguma Podemos. pergunta? O pessoal quer perguntar mais alguma coisa? É isso, gente. Últimos minutos. Tirem as dúvidas. Lembrando que a gente está disponível, né, nos nossos canais.
o Alisson tem aí o Que História é Essa? Que eu gostei muito do conteúdo. Assisti, inclusive, uma aula que você colocou aí no seu IGTV. Bem legal. Danilo, já que está participando, vai seguir aí o Que História é Essa, tá? Vai assistir a aula de história de Alisson. Siga, indique para toda a turma do primeiro ano, agora é o segundo ano. E, assim, foi muito legal. Eu espero que a gente tenha essa oportunidade outras vezes. E, assim, entre em contato com a gente, né? Mariana já tá pedindo outra live aqui, ó. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados aí. A gente vai estar tentando fazer essa parceria aí ainda. Por mim, pode rolar outra aí futuramente, sim. Pode, gente, pode. Se vocês divulgarem como divulgaram dessa vez, entendeu? Eu faço aí várias vezes. Tem que aproveitar, né, Alisson? Enquanto a gente ainda não tá, assim, estourando pelos países, fazendo doutorado, mestrado, essas coisas. Já pensou? Aproveitar que a gente pode estar fazendo essas lives aqui para vocês. Isso aí. Só o último recado que eu queria deixar. Gente, eu sei que é desestimulante quando vocês assistem um comercial dizendo que estudem de todas as formas, como puder, dê seu jeito. Doe sua alma pro Satanás, mas estude pro Enem. É desestimulante porque a gente sabe que nós não fomos preparados para a autoeducação. Né? Inclusive, essa é uma tese que o meu noivo, que embora seja da área de química, está tentando trabalhar em cima disso. A autoeducação, como é que isso, na verdade, dentro daquelas competências que a gente falou lá no início, Alisson, você lembra? Sim. Dentro daquelas competências, a gente não aprende. A BNCC não tem nada sobre autoeducação. A gente não é ensinado a aprender necessariamente. Só jogam o conteúdo. Exatamente. E da mesma forma, se o construtivismo tem essa proposta da gente trazer o nosso próprio conhecimento, juntamente com o conhecimento do aluno, era interessante a gente pensar essa temática da autoeducação. Então, a gente sabe que a realidade não é das pessoas que mostraram lá em cima, naquele comercial totalmente desconectado da realidade que a gente está tendo agora. Mas eu me coloco aqui à disposição de vocês. A gente está aqui para tirar dúvidas. Nós somos professores que estão à disposição. Alisson, eu queria que você terminasse falando do seu projeto, porque Alisson contou para mim um projeto maravilhoso e eu acho que vale a pena vocês conhecerem. É porque eu tô com um projeto, junto com alguns amigos meus que também são professores, de estar dando aulas de forma gratuita, pela internet mesmo, pelo WhatsApp. Nós temos um grupo onde nós vamos estar dando aulas para os alunos que estão estudando para o Enem, para o próprio Enem. Vai ser todos os dias, pelo menos 1 hora, no máximo 2 por noite. Vai ser por lives ao vivo no YouTube ou aqui no próprio Instagram, ou então lá no grupo mesmo, nós podemos fazer vídeos e botar lá. E é isso, vai ser como um curso pré-vestibular gratuito para ajudar a galera que está estudando, que não consegue estudar sozinho, que não tem condição de estar pagando um Descomplica, um curso caro, para estar lá ajudando. Não é o melhor do mundo, porque a gente não tem todo esse recurso, mas é o melhor que a gente pode dar para poder ajudar vocês que estão estudando aí. A proposta é essa. Tem até um link para entrar no grupo no meu perfil pessoal. Eu não sei se eu botei aqui no Que História é Essa, mas eu vou colocar também. Que aí quem quiser pode entrar lá que a gente vai abraçar o máximo que a gente puder. A gente começa segunda-feira. Que bom, gente. Se inscrevam, vão lá participar. É isso aí. Até logo, viu? Foi ótimo. Tchau, gente. Obrigado, todo mundo. Tchau, Alisson. Tchau.